eu mando o link, né? Pessoal do Café Redação do Jornal, tudo bem com vocês? 12 horas e 2 minutos dessa sexta-feira, 8 de maio, estamos aí começando mais um Café na Redação. Nós vamos conversar a partir desse momento com o professor educador físico Ronaldo Pazini. Ele é gerente de projetos, é graduado em Educação Física, graduado em Pedagogia, é escritor de livros. Aliás, ele mostrou aqui para nós, eu já tinha verificado lá no LinkedIn dele, a capa de um livro que eu achei muito interessante, o título pelo menos, Não Seja Vazio na Área de Desenvolvimento Humano. Tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora nessa questão da pandemia do Covid, como está sendo pregado aí, da necessidade de evolução das pessoas em todas as áreas. Então, eu convido você a participar. Vai ser uma entrevista bastante interessante. Desde já agradeço o Ronaldo por ter aceito o convite de fazer essa conversa ao vivo conosco, obviamente, porque nós estamos aí nessa guerra contra o coronavírus e em breve esperamos voltar a ter aquelas conversas presenciais que todos estão acostumados. Gente, pode mandar pergunta, comentário, questionamento. A gente vai pedir para que o nosso entrevistado gire as suas dúvidas ao vivo aqui durante o programa. Ronaldo, muito obrigado por estar conversando conosco. Fala um oi para o nosso público aí e fala como é que está sendo sua vida profissional, até pessoal, desde o início do isolamento. Está mais complicado? Está dando para desenvolver as suas atividades? Você está estressado? Aparentemente está bem pra caramba aí. Como é que está a sua vida aí? Obrigado. Legal, Braz. Boa tarde ao Rodrigo também, aos amigos. Bom, realmente é um momento difícil, um momento delicado que a gente está passando, né? Mas que a gente tem que focar, acho que sempre no futuro, sempre em evolução, né? Então, como professor, eu tenho continuado com as minhas aulas, né? Principalmente a questão online, que tem facilitado bastante, os programas, os apps, né? E buscado seguir uma rotina, né? Durante o meu dia a dia, não fugindo muito do que eu fazia antes, né? Porque eu percebo que muitas pessoas têm visto essa pandemia de uma forma totalmente negativa, né? Eu não vejo dessa forma, eu vejo que a gente pode fazer ações para melhorar. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas, né? Para os meus alunos, para as pessoas que eu tenho contato. É um momento difícil, é um momento de crise, é um momento de muitas especulações de futuro, mas procurar viver o presente, o dia a dia. Cada dia, um dia de cada vez, com calma. Um dia de cada vez. E assim a gente... É um dia de cada vez, cara. Porque a gente ainda não sabe, né? Pois não. Exatamente, a situação está muito indefinida, né? Só um detalhe, para quem não conhece, por gentileza, fala um pouquinho quem é Ronaldo Pazini. Você já tem uma certa estrada aí, né? Nessa área de educação física, de educador. Você é suzanense? Como é que você começou nessa área? Foi por acaso? Foi vocação? Você era para ser jogador profissional e depois foi ser educador físico? Fala um pouquinho da tua estrada aí até agora para as pessoas conhecerem melhor o nosso entrevistado, por favor. Bom, Ronaldo Pazini, eu sou natural de São Paulo, né, mas vim para cá em 2004, vim para Suzano em 2004, trabalhar na unidade do SESI, né, aqui da cidade. Aí trabalhei no SESI por 15 anos, né, desenvolvendo várias etapas dentro da instituição, até como coordenador de qualidade de vida. Também leciono, né, na graduação com a docência em educação física, já há mais de 10 anos, né, aqui na cidade de Suzano e também em São Paulo, e dentro agora da Guarda Mirim, fazendo um trabalho como educador, né, trabalhando os conceitos de qualidade de vida e desenvolvimento pessoal e profissional para o mercado de trabalho, que é uma das atividades que hoje eu tenho uma empresa que ela desenvolve, né? A minha empresa chama QPZ, Qualidade de Vida, e nós desenvolvemos projetos para empresas voltando à questão de formação profissional, desenvolvimento pessoal e também profissional. Muito interessante aí essas atividades, porque você está agregando aí na questão da educação física, da qualidade de vida física, mas também com o desenvolvimento humano e profissional. Acho que são áreas correlatas e acho que você conseguiu achar aí uma muito interessante para trabalhar a questão do ponto de vista bem integral aí, né? Somando todas as atividades, professor, o que dá para resumir aqui, até para a gente colocar também o público lá na conversa, o que é qualidade de vida? A qualidade de vida dá para se avaliar pontualmente, e principalmente na questão de educação física, de exercício, ou tem várias coisas envolvidas nisso? Não, trabalho, casa, família, o que significa qualidade de vida no seu trabalho? Perfeito, Braz, acho que é uma colocação bem pertinente. A qualidade de vida, ela tem uma nuance muito grande, né? O que eu costumo dizer, o que eu coloquei no meu livro, né? Recentemente tive essa oportunidade de escrever um livro, é que a qualidade de vida são comportamentos, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, né? Todo mundo sabe que atividade física, ela faz bem à saúde. Só que se você não tiver o comportamento de fazer atividade física, você não vai ter os benefícios que ela traz realmente para a saúde. Da mesma forma que as pessoas falam que se alimentar bem
e é comprovadamente uma forma de você ter qualidade de vida. Mas se você não se alimentar bem, ou seja, se você não tiver o comportamento de se alimentar bem, você não vai ter os benefícios da alimentação. Eu trago muito essa questão também para a parte psicológica, né, para a parte mental, ter uma saúde mental adequada. E a gente vê o quanto que isso é importante, porque hoje em dia a gente vê casos como depressão, né, problemas psicológicos como o segundo fator que mais afastam as pessoas do trabalho hoje em dia, né? Então, ter uma atenção com essa questão psicológica é fundamental também. Então, a qualidade de vida é uma série de comportamentos, né? E aí lá no livro eu coloco que são 12 comportamentos que você precisa ter, né? Então, por isso que não é uma coisa tão fácil, né? Porque a mudança de comportamento é uma coisa muito difícil, né? Haja visto as pessoas que querem emagrecer, haja visto as pessoas que querem mudar, às vezes, de um emprego, né? Que tem ali a fonte de renda, mas às vezes ela faz o que não gosta, ela está descontente, né? E faz um trabalho não tão bom quanto poderia ser. Então, a mudança de comportamento é o que vai levar à questão da qualidade de vida. E isso acontece através do aumento da percepção. Ou seja, quando você percebe no seu comportamento alguma coisa que você pode melhorar, você tem uma chave ali para você melhorar a sua qualidade de vida. O professor, por gentileza, é extremamente interessante e relevante esses aspectos todos que o senhor está comentando aí. Agora, é possível fazer, dá para ter esse gancho, alguns profissionais com quem o senhor tem em contato já passou essa possibilidade, diante da vida que a maioria das pessoas estão tendo hoje? Risco de aumento do desemprego, rede social aí, deixando as pessoas com problema psicológico, mental, etc. Como é que ela consegue ver e perceber nessa situação que a gente está totalmente nebulosa em termos de futuro, que ela precisa ver esses pontos que o senhor aborda no livro aqui para poder ter percepção ampliada e buscar essa qualidade de vida? Não está quase impossível? Ou tem aí um caminho, um trilhozinho que ela pode sair desse labirinto terrível que nós estamos aí e verificar que ela precisa, até para o próprio bem dela e da família, ter qualidade de vida? Em alguns momentos a gente tem a impressão que é quase impossível ter qualidade de vida, né, professor? Ou dá para ter, diante do cenário da vida que nós estamos tendo hoje? Perfeito, eu acho que é possível, né? A gente tem que sempre pensar que a gente não está sozinho, né? Nós estamos num momento difícil, que é um momento que é mundial, né? Não é só o Brasil, não é só um país determinado, é o mundo inteiro, né? Só que como que nós vamos se levantar desse problema? Como que nós vamos passar essa crise, né? Então, é claro que envolve questões políticas, questões educacionais, e eu vejo aqui a educação como um fator primordial, né? Você vê o número de professores dando aula online, os professores se mobilizando para fazer campanhas, para ajudar os alunos, enfim. A educação tem que ter um papel para a gente mudar a nossa qualidade de vida. Então, o que eu quero dizer? Agindo na educação desde pequeno, as pessoas pensando em qualidade de vida desde pequeno, ela tem a chance de ser um adulto com mais qualidade de vida. Da mesma forma que um adulto que não tem qualidade de vida, ele pode deixar um legado para sua família, que é não ter qualidade de vida. Professor, fala mais um pouquinho, né? Vou te dar um exemplo. Nós estamos confinados, nós estamos tendo problemas de estresse, aumento da violência dentro de casa e tal, mas um comportamento que você tem que ter dentro da sua casa é transformar ela num ambiente saudável, num ambiente gostoso de estar com a família, né? Por mais que vai gerar estresse, às vezes a bagunça surge ali em algum momento, né? Mas você tem que se preocupar em não alimentar esse tipo de comportamento, um comportamento violento, um comportamento de falta de comunicação, por exemplo, né? Então, acho que está nas nossas mãos. Cada um tem que fazer a sua parte, mas de uma forma pequena a princípio, né? Ou seja, o que você pode fazer dentro ali da sua realidade? E aí você consegue, acho que ir mudando essa realidade. O que é, já para a gente colocar o público falando contigo, o que é um ser humano vazio? O que é um ser de desenvolvimento humano vazio? O que é isso? Resumidamente, para a gente colocar as pessoas conversando sobre isso. É uma pergunta já de um ouvinte? Não, ainda não. É a pergunta do Brás, que também aqui é cidadão e é humano. Eu quero saber se eu sou vazio em termos de desenvolvimento humano ou não. Não, muito bem. O Brasil, eu acredito, na verdade, assim, o tema do livro é Não Seja Vazio, né? Vou até colocar aqui a capinha. Põe ele aí. Mas é justamente para as pessoas pensarem, né? Porque se você realmente ir a fundo, e eu fui a fundo nesse tema, ninguém é vazio. Ninguém é vazio. Todo ser humano tem um brilho interior muito grande. Todas as pessoas têm. Só que acontece que em alguns momentos da vida nós sentimos um vazio. Ou por alguma decepção, por exemplo, no relacionamento, ou dentro do trabalho, né? Situações do dia a dia. E encontrar
dentro de cada um, esse brilho é o fundamental. Então, o que eu costumo dizer, né? Você não vai perder sempre, ou seja, essa crise que nós estamos passando não vai ser para sempre, mas como que você vai melhorar após ela passar? Da mesma forma que quando você sentir um vazio, você tem que ter uma palavra, né? Pode ser dentro da religião, pode ser dentro de uma leitura, de um filme, enfim, de situações que você passa, que faz você refletir que você pode evoluir. Estava conversando com o Rodrigo aqui nos bastidores, né? E foi bem interessante que ele levantou uma questão, né? Que às vezes as pessoas, a gente está fazendo campanhas, né, de arrecadação de alimentos e tal, e a gente chegou numa determinada casa para entregar o alimento e a pessoa não tinha como cozinhar os alimentos, porque ela não tinha um fogão, não tinha gás em casa, enfim. Olha só, a gente acha que a gente está numa situação difícil, mas sempre vai ter pessoas que têm uma situação bem mais complicada do que a nossa, vai ter pessoas que têm uma situação muito mais difícil e elas estão ali, estão vivendo, estão tentando também melhorar. Ok, vamos agora então colocar o público para conversar com o professor Ronaldo Pazini. Nós estamos conversando com ele, que é especialista em desenvolvimento humano, em educação física, e aí tem um papel fundamental na vida de todos nós, sempre teve, mas a partir de agora maior ainda, porque estamos aí em algumas situações difíceis e de repente a experiência dele pode contribuir muito para que a gente possa aí passar por essa fase e prosseguir evoluindo. Ô, Rodrigo, vamos aí, enquanto o professor Ronaldo, o professor Ronaldo está se... Vai voltar aqui já. 3. Aperta aí para lá. 3, 2, 1. O professor Ronaldo vai aparecer aqui já ao nosso lado. Nós estamos conversando com ele. Aqui está ele. Aqui está ele. Rodrigo, coloca o público para conversar com o nosso entrevistado agora, por gentileza. Tá certo, Brás. Boa tarde, professor Ronaldo, aqui agora ao vivo, né? A gente já estava falando aí nos bastidores antes de entrar ao vivo. Boa tarde, Brás, a todos que nos acompanham aqui nessa live, agradecendo a audiência que o professor está agregando para a gente nesta tarde. Também agradecendo a Loma aí, que fez aí a ponte para a gente dessa live, viu, professor? Loma Oliver. Isso, trabalhou com a gente lá, mandar um beijo para ela que está assistindo a gente, a toda a galera que está participando aqui. O próprio Gustavo está participando aqui com a gente, mandando boa tarde. O Maurício Lisboa está falando que você é um excelente professor, exemplar. O Gustavo também afirma aqui, o Gustavo Oliver afirma que você é um ótimo professor. O Everton Cardoso fala, grande Ronaldo, exemplo de profissional, um forte abraço para você. Legal. O Jonathan Regis também aqui, falando que você é um grande professor. A Simone Camargo da Silva falando, Pazini, sempre muito esclarecedor. Mandar um beijo aqui para a Renata também, que está assistindo a gente neste momento. A Flor Santos participando aqui com a gente, o Jonas Souza, a Lenita Almeida, o Aguinaldo Xavier, Maurício Lisboa. Tem bastante gente aqui curtindo a nossa live, viu, professor? Já vamos tirar aqui algumas dúvidas enquanto vai chegando mais do pessoal. Você conseguiu compartilhar, professor, a live aí no seu WhatsApp? Fiz isso agora. Conseguiu? Então legal. Mandei o link para você enquanto a gente estava aqui nos falando. Professor, qual que é a dificuldade hoje, né, nesse momento de pandemia, para os professores em relação aos alunos, né? É conseguir fazer essa conexão com eles. A gente sabe que nem todos os alunos têm esse tipo de estrutura, né, de internet, um celular disponível, um computador que tenha, de repente, um fone, um microfone também para falar, com uma câmera, né? Qual que está sendo essa dificuldade aí para os professores nesse tempo de pandemia para dar continuidade na educação? Legal, bom, Rodrigo. Bom, eu vejo que realmente existe uma certa, assim, as pessoas acham que todo mundo tem acesso à internet, uma internet boa, rápida, né? Mas a gente vê que não é bem assim. Tem alunos que não têm esse acesso, tem uma internet, às vezes não tem internet, às vezes não tem um celular tão avançado, então é uma grande dificuldade, né? A minha esposa é professora também da aula na rede estadual. E realmente é complicado porque às vezes a família também não está preparada para ter esse momento, né, para receber essas informações. Então, ao meu ver, né, e aí falando da minha realidade, do aluno na faculdade, tem os alunos lá da guarda que fazem um trabalho lindíssimo, assim, conseguem participar, tem uma assiduidade grande. E aí, quando tem essa assiduidade, é fácil de você lidar com o conteúdo, ou seja, a parte online funciona, né? Então, eu vejo isso a médio e longo prazo, melhorando essas questões de acesso dos alunos, é uma ferramenta que vai ser muito útil, né? É claro que a pandemia ela teve que ser assim, uma coisa rápida, né? Mas se a gente tivesse uma estrutura melhor para oferecer essas aulas
Você vê que teve aplicativos que eram pagos, depois do meio da pandemia viraram gratuitos, porque a pessoa tinha que pagar lá, e às vezes era em dólar, né, para usar o aplicativo. Então você imagina, teve, no caso do governo, criou uma plataforma, outras instituições criaram plataformas próprias, e você leva um tempo para desenvolver, para testar, para treinar o professor a usar essa plataforma, né? Não é da noite para o dia. Mas eu vejo isso como uma possibilidade, sim, de ser um trabalho que, após a pandemia, seja mais forte, seja mais de qualidade. O professor, e como que a gente consegue aí, de repente, fazer com que esse aluno que não tenha tanto acesso ou não tenha, né, de repente, aí uma facilidade para poder participar dessas aulas, conseguir fazer com que ele não se sinta excluído, né, nesse momento de dificuldade? Né, porque a gente sabe que muitos não vão ter esse recurso, e aí como fazer para ele não se sentir excluído da sociedade, né, nesse momento de dificuldade? Perfeito, Rodrigo. Eu vejo que, vou dar exemplos, né? O professor, acho que ele nunca teve um papel tão importante como está tendo agora, né? Porque só ele conhece o seu aluno, ele sabe o nome, ele sabe, às vezes, um pouco mais da realidade daquele aluno, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de casa, com a minha esposa, onde ela pegou o telefone para ligar para as famílias, para ligar, você, olha, você não está participando da aula online, ou o que eu posso fazer para te ajudar, você recebeu o material, como que a gente pode fazer uma adaptação? Ligando, telefone. Aí você pode falar, pô, professor, mas ligar para todo mundo? Não seria todos, mas aqueles que não têm acesso. Então você diminui um pouco o número de pessoas, né, que acabam não tendo esse acesso, tem que fazer um corpo a corpo mesmo. Da mesma forma que na educação física a gente fala da questão da individualidade biológica. Então a gente vê muitos professores fazendo vídeo, mandando vídeo para todo mundo. Só que cada aluno é diferente um do outro. Então, né, dei uma dica para os meus alunos, faça vídeos específicos para aquele aluno que você sabe a realidade dele, sabe o que ele precisa. Porque se você fizer um vídeo e mandar para 100 alunos, né, então eu acho que a gente não pode perder na educação essa questão individual. Porque cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem, cada um possui a sua bagagem cultural. E não é achar que todos são iguais, que todos vão ter um aplicativo, que todos vão acessar, né? Eu vejo isso muito com os meus alunos aí da guarda, né, que estão acessando, estão participando, mas às vezes o aluno manda mensagem, professor, eu estou aqui no celular da minha irmã, porque o meu celular não funciona, ou a minha internet não é boa, ou seja, com o tempo as pessoas vão se adaptando e vão buscando formas de acesso, de participação. Rodrigo. Tá certo, professor. Talvez aí seja uma questão até para o governo, para as prefeituras que possam resolver isso daí, né? Disponibilizar uma internet gratuita para a população não vai ser algo que vai custar muito aos cofres públicos, né? É algo que é muito mais acessível do que um benefício, por exemplo, até de repente, para que eles possam acompanhar de perto essas famílias e um recurso financeiro, né? Pô, liberar uma internet gratuita aí de, sei lá, 1 mega, talvez já seria o suficiente para as famílias conseguirem se conectar e se manter aí saudáveis, né? Durante a pandemia, mais saudáveis mentalmente, eu digo, né? Para não se sentir tão isolados, né, professor? Muito bom, Rodrigo, é isso mesmo, cara. É uma questão realmente muito ampla, né? Mas acho que parte por isso, né? A gente viu aí que o governo lançou o aplicativo lá e a confusão que deu, porque nós temos uma ideia que todo mundo, isso é fácil para as pessoas, né? É fácil baixar um aplicativo, é fácil você manusear, mas quando a gente vê na prática, não é bem assim. Por isso que, por exemplo, com os meus alunos, os jovens lá, os aspirantes aprendizes, né, eu tenho desenvolvido, assim, aulas, às vezes pelo Instagram, pelo Facebook, e a comunidade, né, de editores da Guarda Mirim estão fazendo essas ferramentas, por quê? Porque estão mais práticas do dia a dia deles. Já é uma coisa que eles têm um hábito, né, ninguém fez um curso para mexer na rede social, por exemplo, mas todo mundo sabe postar uma foto, assistir um vídeo, né, então são coisas do dia a dia deles. Até nós temos na Guarda a fanfarra, né, que é um trabalho muito bacana que é feito, e as aulas estão sendo feitas online pelo professor Guilherme. Então ele está chegando nos alunos, quem toca lá os instrumentos estão tendo os conteúdos e estão conseguindo manter os treinamentos durante esse período, né? Eu tenho certeza que quando a gente voltar ao normal, as apresentações vão ser excelentes. Inclusive o professor Guilherme está participando com a gente aqui, é o José Aparecido Guilherme, não é isso? Isso, exato. Ele está falando aqui que você é um excelente parceiro, está participando com a gente aqui, a Nadir Andrés também está participando aqui, você é um grande profissional e uma ótima pessoa. Geni Ramos está falando que esses momentos aí estão sendo muito difíceis.
Elis Cunha está falando muito bom. A Daniela Oliveira aqui participando com a gente. A Elis Cunha está falando que você é um grande profissional. O Sérgio Cordeiro participando com a gente aqui, mandando boa tarde, abraço para você, para mim, para todos que estão nos assistindo aqui, ao Ronaldo também. O Lucas Magá falando, grande professor Ronaldo Pazini, belas aulas. O Marcelo Prado também participando com a gente aqui, mandando um abraço para ele. O Sérgio Cordeiro fala, infelizmente, esse ano não terá aula presencial, pelo visto. Faz uma pergunta. Isso prejudica e muito no aprendizado das crianças, afirma ele. Provavelmente, professor, este ano dificilmente a gente deve ter aula presencial, né? Deve ser uma exceção, uma rara exceção, caso isso volte a acontecer. Quanto que isso deve prejudicar o ano letivo aí das crianças? Praticamente um semestre, né? Um pouquinho mais de um semestre aí, sem aula presencial. Eu vejo que é um momento muito delicado, realmente, né? Eu não gosto de fazer essa previsão, até porque eu não tenho dados, né, suficientes, estudos, né? Mas acho que, assim, não tem possibilidade do contato presencial, tem que ser feito um trabalho online muito de qualidade, né? Então a informação tem que chegar. As ferramentas que tem disponíveis, aí elas têm que ser acessíveis aos alunos e a gente não perder essa oportunidade de crescer. E aí eu estava conversando com o Brás também aí nos bastidores, e falando com a psicóloga Fabi Silva, né, que é uma psicóloga do meu convívio social, numa empresa chamada Focus Work, e ela trouxe um pensamento, né, um estudo, e ela comentou assim, Ronaldo, apenas 3% das pessoas, após essa pandemia, vão estar melhores da parte pessoal e também o desenvolvimento profissional. E aí a gente começou a debater o assunto, né? E ela disse assim, puxa, é que nem todas as pessoas estão aproveitando o tempo da mesma forma, né? Então tem gente que está ficando na cama até mais tarde, não está se dedicando aos estudos, não está fazendo atividade física, enfim, entrou como se fosse numa férias geral. E não é esse momento, nós não estamos num momento de férias total, nós estamos num momento de trabalho, de plena produção. Então, nós temos que produzir. E para a gente produzir, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que, dentro dessa possibilidade terrível, fazer algo produtivo, né? Rodrigo? Tá certo, professor. E nesse momento de crise, né, professor, você falou que a gente precisa agregar conhecimento e sair melhor do que entramos nessa pandemia, né? Eu só mandar um abraço aqui para o Ronaldo Farias Barbosa, ele está falando que você foi um grande mestre, um ótimo educador, te agradecendo por tudo que você fez na vida acadêmica dele. É o Ronaldo Farias Barbosa, acho que escolinha de futebol aqui, pelo que eu vi no perfil dele. Sim. Mandar um abraço para ele estar assistindo. Excelente profissional. Maria. Então, eu gostaria que você comentasse aí, Ronaldo, talvez não só profissionalmente, né? Eu tenho agregado bastante conhecimento aqui, pessoalmente, estudando, inclusive em áreas que eu nem me metia antes, que eu estou fazendo aqui, estudando e acrescentando. Incentivei, inclusive, a minha esposa a abrir uma lojinha virtual para ela de venda de bijuterias. A gente está se reinventando, né? Apesar da gente ter mantido nossas atividades aqui, a gente está buscando uma outra forma de agregar não só renda, mas também de conhecimento técnico, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se de repente todas essas atividades vão mudar, vão deixar de existir e virão novas, e a gente tem que estar preparado para esse novo cenário, né? E que dica que você dá para as pessoas que estão em casa aí, vivendo esse momento de forma contrária, como você disse, acordando mais tarde, de repente aí só assistindo Netflix ou assistindo vídeos de futebol, maratonando, né? Não está agregando conhecimento nenhum, ou buscando de repente ajudar alguma outra pessoa, né? Um vizinho que de repente está passando por um momento de necessidade, né? Ou alguém que está precisando aí de algum apoio, de repente até de conversa assim por vídeo, chamado, né? Exato. Bom, Rodrigo, você falou uma coisa fundamental que eu acredito que todos nós devemos ter no momento, né? Que é a questão de se reinventar. Se reinventar, para isso você precisa de uma coisa que nessa hora que nós estamos aqui, nesse momento, é muito difícil, que é experimentar se desconectar. Então, o que é esse momento de se desconectar? É realmente se desligar desse momento, né? A gente fica só vendo televisão, só notícia ruim, só problemas, a gente acaba tendo esse comportamento, ou seja, a pessoa pega o telefone e liga para outra, olha, você viu quantas pessoas morreram hoje? Nossa, não sei o quê, e começa a alimentar esse tipo de comportamento. E o que eu falo com a gente desconectar é voltar realmente à parte interior. Então, é fazer uma reflexão, puxa, eu estou com esse problema, o que eu posso fazer para melhorar?
o estudo é fundamental. Então, eu tenho exemplos, né? Em casa eu tenho um garotinho autista, né? E que, assim, o estudo do autismo, eu achava que eu sabia alguma coisa, mas fui a fundo, eu fui fazer curso, eu fui estudar tal, eu fui ver que eu não saí nada, né? Então, você tem sempre possibilidades de melhorar. A dica que eu dou é, busque alguma coisa que você vê que você tem alguma dificuldade, né? Tem gente me procurando para fazer curso de oratória, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de falar em público e tal, vamos lá, vamos fazer um curso de oratória, vamos desenvolver essa habilidade, né? E você tem cursos online, você tem cursos gratuitos ali no YouTube, né? Assistir aula, palestras, podcasts, enfim, fazer coisas que vão agregar conhecimento para você. Os professores estão aí, ferramentas também estão aí, basta você querer, você ir atrás, mas para isso você tem que dar um passo à frente. E se você ficar parado nesse momento, com essas rotinas, né, de acordar tarde, não se alimentar bem, não fazer atividade física, talvez você vai chegar lá na frente, né, quando a gente sair dessa pandemia, pior do que você estava antes de entrar. Isso assim, uma coisa que pode prejudicar, né? Então, vai assistir filme? Beleza, mas, puxa, vamos encontrar um filme bacana, um filme que agrega. Se você vê filmes que são violentos, filme que, às vezes, não traz uma mensagem positiva, né? Procure filmes positivos, e aí você espalha isso com outras pessoas, porque eu vejo que uma forma de você sair melhor é você transbordar o conhecimento. E o que seria transbordar o conhecimento? É quando você sabe alguma coisa, você aprendeu sobre aquilo e você passa isso para uma outra pessoa. Então, isso é muito importante nesse momento também. Isso pode ser dentro da família, quando você conversa, né, com os amigos, com os pais, né? No meu caso, eu tenho os pais em escola, então, puxa, a saudade está muito grande. Mas a gente não deixa de conversar, de falar sobre filme. Agora eu comprei um livro pela internet para mandar lá para os meus pais. Enfim, são momentos de reflexão, mas que precisam de ação. E a ação é que vai fazer a diferença nessa mudança de comportamento. Tá certo. As palavras aí do professor, eu vou agradecendo aqui a Lari Emily, está participando com a gente, falando que você é o melhor professor sempre. O Gustavo Oliver está falando que esse é um ótimo momento para a gente aprender um novo idioma. O Jonas Souza está falando que você é um ótimo momento para treinar desenho também. Ó, que legal aí, ó. Treinar legal, a habilidade de desenho. Vendo, o pessoal dando bastante sugestão aqui, os alunos do professor Ronaldo. Braz, eu volto com você aí na participação com o professor, esperando aí para o professor falar um pouquinho mais do livro dele também, que legal. Com certeza vai agregar bastante aqui para a galera que está assistindo a gente. Ok, obrigado aí a todo o público que está contribuindo e enriquecendo mais uma vez a nossa conversa aqui. O professor, em relação a esse aspecto dos livros, como é que surgiu essa questão de escrever? Você também tem essa vocação, esse lado, você buscou apoio? Sim. Como é que surgiu a ideia? O que você já escreveu? E culminando nesse último que o senhor já comentou aí, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque não é um processo simples, né? Como é que o senhor desenvolveu essa habilidade? Ou que tipo de apoio o senhor buscou para poder conseguir fazer um material aí relevante e apresentar ao público? Por favor. Legal, professor, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que inicialmente eu tenho que agradecer muito aos meus pais, né? Eu lembro da minha mãe lendo histórias para mim desde pequeno, incentivando o estudo, incentivando a prática de textos, né? Que eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Então, atuando como coordenador de qualidade de vida, eu comecei a escrever alguns textos para uma revista, né? Eu tinha uma coluna sobre qualidade de vida e aí a cada 2 semanas eu escrevia um texto para as pessoas refletirem, né, para as pessoas pensarem um pouco mais em qualidade de vida. Eu fui formando um material muito rico, né, e também baseado em pesquisas, estudos, em todo mundo sobre qualidade de vida, e no ano passado eu fui fazer um curso de coach, né, onde eu tive acesso às ferramentas do coach, e numa das aulas o professor Douglas de Mateu, não sei se é conhecido de vocês, né? Sim, inclusive já conversou com ele, se eu não me engano, no café presencial, se eu não me engano. Mas eu conheço de algumas das ações dele. Pessoa sensacional, ser humano aí fantástico. E nessas aulas ele falou, alguém aqui tem um sonho, né, tal. E aí eu levantei a mão e falei, olha, eu tenho um sonho que é escrever meu livro em qualidade de vida, tal. E aí, esse sonho? Eu falei, já estou escrevendo. Ele traz os manuscritos, aí eu levei na aula, ele deu uma olhada, falou, puxa, tá muito bacana o material, né? Porque assim, além de colocar esses conceitos de vida, com várias teorias conhecidas e também novas, eu coloco uma pegada um pouco de biografia, né? Colocando a minha história também no livro e histórias que eu tive durante a minha trajetória. Então, são pessoas que agregaram muito, né? E que realmente fazem você pensar.
Então, o livro é dividido em capítulos, né? Estou com ele aqui na mão. O livro é dividido em capítulos, né? E aí você tem histórias para você ler diariamente, vamos dizer assim, né? Então, você tem os pilares da qualidade de vida, a mente é o que nos move, desenvolva hábitos saudáveis, experimente desconectar, incentive seus filhos a fazer atividade física, enfim, tem realmente um campo vasto. Em termos literários, durante a faculdade, nesses mais de 10 anos, eu trabalho com uma matéria também que é de trabalhos de conclusão de curso, né, que são TCCs, onde eu oriento os alunos, né, nessa questão de pesquisa. Eu tive a oportunidade de escrever pela editora do SESI também livros sobre a educação física adaptada, que é a forma de esportes para as pessoas com deficiência, né? Fazer parte de um programa chamado Suzano Paralímpico, que depois deu origem à primeira medalha de ouro do Brasil na modalidade bocha, né? Foi com o atleta Evelyn que começou dentro desse projeto que eu tive a oportunidade de participar e escrever um livro sobre as modalidades adaptadas, e também tive a oportunidade de escrever um livro sobre futebol, com as questões didáticas, né, de como ensinar o futebol para as crianças desde ali da primeira infância até a idade da adolescência. Ô, professor, já estamos indo para a reta final da conversa, que está muito relevante. Eu queria fazer um link aqui, eu obter uma observação tua sobre uma fala que foi feita nessa semana aqui pelo fundador lá da Dot Story, lá de Mogi, o Felipe Martins. Ele conversou conosco aqui, a certa altura da entrevista, ele falou assim, olha, não, é interessante que as ferramentas estão melhorando, temos novos aplicativos, as coisas estão funcionando, mas em alguns aspectos as pessoas não estão acompanhando isso. Aí fica uma ferramenta meio que obsoleta, porque tem pouca gente para operar no padrão de qualidade que aquela ferramenta exige para os resultados serem alcançados. Aí você está falando assim, olha, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo, Rodrigo Voz, estou estudando, estou aprendendo, eu também tenho tentado fazer as coisas avançarem aqui, não na velocidade que seria ideal para mim, para minhas filhas e para o meu futuro, ok. Só que tem uma grande massa, infelizmente, que a gente meio que está falando grego ainda. O que adianta? Como é que a gente agrega essas pessoas que ainda não aprenderam, por questão familiar, cultural, financeira, a necessidade de crescer e de evoluir profissionalmente ou pessoalmente? Daqui a pouco a gente vai estar falando para ninguém, não vai estar falando sozinho. Por exemplo, o senhor quer fazer um trabalho que é fundamental. O senhor chega no governo municipal, no governo estadual, o cara lá por motivo político ou pessoal acha que aquilo não é importante, te isola ou te exclui. Então, assim, como é que o teu conhecimento, como é que a gente vai chegar no limite que você vai ter que parar? Ou como é que a gente expande esse conhecimento e ele traz retorno para toda a sociedade? O senhor consegue ter um caminho para a gente poder levar esse conhecimento para mais gente e uniformizar esse processo? Puxa, Brás, é realmente bem complexo, né? Mas é uma forma de a gente pensar realmente na melhoria, eu acho que da sociedade, né? Eu, como pedagogo também, acredito que a educação é o caminho. Não tem como a gente observar os países que estão dando certo. Pensa nos países que estão melhores que o Brasil, né? Esses países, o que eles fizeram? Eles investiram na educação. E a educação desde pequeno. Então, assim, se não houver um investimento maior, né, na educação, não vai melhorar a nossa sociedade. Eu não estou dizendo só para mim, para você, para o Rodrigo, para os nossos telespectadores aqui. Nós estamos falando para a sociedade, né? Então, eu acho que o caminho realmente é esse, é investir na educação desde pequeno, desde a educação fundamental, preparando melhor esses jovens. Aí você pode falar assim, pô, Ronaldo, mas então não é uma coisa que a gente vai ter médio, longo prazo? Exatamente, porque não tem como você melhorar. Exato, a gente tem que começar. A gente não vai desfrutar essa relação mais igualitária no nível superior, mas a gente prepara isso para o futuro. Exato. Se não for esse caminho, Brás, eu não vejo uma solução. Tá? E realmente. E esse vácuo, né, professor? Vai acabar ficando um vácuo, né? Muitas pessoas lá no alto, sem ter com quem falar, e até sem ter o que fazer, né? Perfeito. E olha só que interessante, eu lembrei de uma coisa que eu falo para os meus alunos, e às vezes eu entro na sala, né? E a gente fala para 30, 40 alunos lá, e nem todos estão com a cabeça aberta para ouvir aquela informação. Às vezes você fala, o cara não tá nem aí, ou ele quer mexer no celular, ele sabe. Só que ali na sala tem 2, 3, 4, 5 que prestam atenção e absorvem aquele conhecimento. E a partir daí, quando esses forem dar aulas, eles vão ser melhores. Disse aí o Ronaldo Barbosa, entre outros alunos que comentaram. E eu falava isso para eles, né? E aí, vamos lá, esses 5 que vão dar aulas melhores, quando eles tiverem alunos, eles vão ter 30, eles vão falar para mais 5, para mais 10. Então, eu vou dizer aqui, é um trabalho mais de formiguinha, nesse momento, mas se cada um de professor ou qualquer membro da sociedade tem um comportamento melhor, a gente tende a ter um futuro melhor.
Mas fala, puxa, mas a gente não está vendo isso, se a gente for falar para a política, se a gente for para o lado, a gente está numa crise, né, econômica que já está acontecendo, a crise sanitária, a gente vê os hospitais como estão, a crise política, os três poderes não se conversando da forma adequada, né, não vou entrar no mérito do presidente para não elevar mais essa conversa, mas o que eu quero dizer... Vamos baixar o nível da conversa. O que eu quero dizer é o seguinte, Brás, a solução é complexa, mas o foco tem que ser na educação. Tem que ser na educação. Então, por isso, por exemplo, a Guarda, né, a Guarda Mirim, com 42 anos de história, ela faz um trabalho sem fins lucrativos. E qual que é o papel? Formar, qualificar, estamos com os aspirantes, 180 aspirantes, qualificar para o cara chegar no mercado de trabalho melhor. Se ele chega melhor, ele tem a possibilidade de fazer um trabalho melhor, a produtividade dessa empresa vai ser melhor e, consequentemente, os resultados. Agora, você imagina, se a Guarda não fizesse esse trabalho de educação, pensando, né, com psicólogo, com um trabalho de educação moral e cívica, né, aonde as escolas fazem educação moral e cívica, que é justamente você amar o país que você vive, você cantar o hino, Então, são coisas assim, que talvez a gente tinha, né, no passado, não muito distante, mas que foi se perdendo durante o tempo. E esses jovens, né, que eu vejo que estão lá com a gente, né, que fazem esse trabalho na Guarda, eles saem muito melhor para o mercado de trabalho. Então, está investindo no quê? Na educação deles. Perfeito. Ô, professor, nosso tempo já está estourado, mas temos mais 2 minutinhos. Eu queria que o senhor agregasse mais uma observação dentro de tudo que a gente conversou aqui até agora, que acho que é bem relevante para esse momento também. A questão de autoestima. Quando o senhor fala de desenvolvimento humano, de qualidade de vida, essa questão da autoestima, ela, de alguma maneira, ela é abordada nesse processo todo, porque, por exemplo, ainda mais nesse período agora, eu estava conversando essa semana com uma colega, falando assim, olha, nós precisamos de alguma maneira fazer um trabalho para poder que a sociedade civil participe dos debates, ajude ou cobre melhor os governantes, para que eles não façam tudo sozinhos do jeito que eles querem. A pessoa vira para mim e fala assim, nossa, mas eu sou medíocre, eu não posso fazer isso, eu não tenho condição de fazer isso, pelo amor de Deus. E tem inúmeras pessoas que quando a gente fala, vamos sair um pouquinho do que a gente está fazendo hoje, para poder avançar de maneira concreta, objetiva, séria, responsável, a pessoa fala, não, isso não é para mim. Aí vem a questão, lá, sei lá, é de família, é de DNA, essa questão de autoestima. Seja na pessoa jovem, naquela pessoa que está na nossa faixa etária, por exemplo. Tem como trabalhar isso? Isso está dentro do desenvolvimento humano, dentro de qualidade de vida? Em que aspecto a gente consegue mexer com isso? É impossível, pela tua experiência de vida e de trabalho aí. Não é impossível, né? É claro que esse comportamento é muito ligado às nossas vivências durante a nossa vida, né? O que eu quero dizer? A pessoa que sempre perde, ou que ela sempre tem momentos de desilusão, ela vai criando um comportamento de baixa estima. E isso vem realmente desde... Né? Exato, ela vem desde criança, onde ela não pode fazer isso, ela não pode fazer aquilo, ela é tolhida naquilo, ela não tem acesso lá. Cara, ela vai ser um adolescente, um jovem, um adulto que ela vai ter esse pensamento, essa mentalidade. Dá para reverter, depois de adolescente ou de adulto, esse processo que vem desde a infância, desde o berço, muitas vezes? Então, é um comportamento difícil, porque o nosso cérebro se acostuma. E como eu falei no início, o que é mais difícil é a mudança de comportamento. A pessoa tem que ter um fortalecimento mental muito grande. E mais que isso, uma vontade de melhorar. E isso vem de dentro da pessoa. Se ela não tiver essa vontade de melhorar, ela não vai realmente mudar o seu comportamento. Pensa numa pessoa que quer emagrecer, pensa numa pessoa que quer parar de fumar. Se ela não der o passo de querer, ninguém vai fazer isso por ela. Ou seja, está na nossa mão. É claro que se a gente pensar nas questões políticas, assistencialistas, entre outras coisas, a gente vê que é mais fácil eu ser o velho ditado, Maria vai com as outras. Ou seja, eu não vou pensar, eu não vou raciocinar, e o que tiver para mim tá bom. Não é para mim isso, eu não consigo. Eu não vou conseguir, eu não vou chegar em lugar nenhum, né? Mas eu fui o primeiro da minha família que fiz uma faculdade. E depois eu fui fazer outra faculdade, uma pós-graduação, e assim eu fui sempre estudando. A minha mãe não teve oportunidade, meu pai também não. E às vezes as pessoas acham que isso é um legado, ou seja, eles não fizeram, eu também não vou fazer. Mas estava o quê? Dentro da minha personalidade de querer ir além, né? E assim eu vejo que as pessoas também têm que querer. Porque não é porque as outras pessoas que passaram na sua geração que não conseguiram que você não pode conseguir. Você pode.
se você quiser, se você correr atrás. Porque não vai vir nada beijado ou de mão beijada, né? Pessoal, toma aí um emprego, você vai ganhar aqui 10 mil reais, porque você tem os olhos bonitos, vamos dizer assim. Você vai ser o Neymar, você vai ser atriz de televisão, isso é para poucos que tiveram vocação, tiveram sorte, etc, né? Mas não é para todo mundo, a gente tem que ralar, né, professor? E acreditar, né? Eu falo para os meus alunos, Fabiano, se você não ralar, cara, as coisas não vão acontecer. Se você não for numa entrevista e não falar bem, não vão te aprovar. E para isso você tem que se preparar, né? Você tem, eu penso lá na guarda como exemplo, você tem psicólogos que podem te ajudar em momentos de indecisão, você tem os educadores dentro da matemática que desenvolvem o raciocínio lógico, que desenvolvem o português, a forma de escrita, né? Então, o que eu acho importante? É a pessoa achar que nunca está bom. O que eu quero finalizar esse raciocínio, né? Você achar que nunca está bom. Você tem um desejo interno de sentir que não está bom e você pode melhorar. E aí eu fecho o raciocínio dizendo da zona de conforto, né? A zona de conforto, você acha que o que você tem está bom, que as coisas estão do jeito que está, né? Que não vai melhorar, mas aí você não desenvolve. Agora, quando você vê que você está há muito tempo num determinado lugar, as coisas não estão acontecendo, é hora de você se mexer. Como o Rodrigo disse, é hora de se reinventar. É hora de criar uma loja virtual, é hora de alguns amigos que a academia fechou, não estão tendo renda, os caras foram vender fruta, outros foi vender produto de higiene pessoal, outro foi vender perfume, enfim, os caras não ficam parados, porque se eu achar que não vai dar certo, que não vai melhorar nunca, realmente nunca vai melhorar, eu tenho que ter essa vontade. Ok. Muito boas as colocações do professor. Professor, nosso tempo já foi. Eu queria que em 30 segundos o senhor falasse tchau aí e fizesse um exercício de futurologia. Passando essa Covid, que eu acredito, com fé na ciência e fé em Deus, nos próximos 3 meses a gente vai superar isso. Como é que fica a tua área de atuação? Deve mudar muito? É impossível saber hoje? Como é que fica a vida das pessoas? O que o senhor pode fechar toda essa avaliação e pelo seu conhecimento e experiência nessa área de vida e desenvolvimento? Por gentileza. Legal, Blas, obrigado, né? Quero agradecer a você, ao Rodrigo, a todos pela oportunidade, né? Agradecer aos meus colegas educadores lá da Guarda pelo trabalho. Eu acho que está nas nossas mãos. Nós temos possibilidades de fazer a diferença. Cabe, é claro, começar dentro de casa, como, por exemplo, se tornando um ambiente saudável dentro da sua casa, não ser um ambiente estressante, onde tem brigas, onde tem violência. E aí isso vai saindo de casa. E eu falo porque eu moro num apartamento e eu vejo às vezes algumas ações, como por exemplo, ir fazer compra para as pessoas de idade que não estão podendo sair, as pessoas buscando ajudar umas às outras, né? Eu acho que isso é uma possibilidade de melhoria. E a gente sair desse momento com as pessoas um pouco mais desenvolvido a empatia, né? É claro que, como eu falei, é 3%, né, que vão desenvolver melhor essa questão. Vamos fazer parte desses 3%, né, professor? Vamos, com certeza. E todos que participarem da live vão fazer parte, eu tenho certeza, desses 3%. E a gente sobe para 4% ou 5% aí. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que nos prestigiaram aí com perguntas, comentários. A participação do público sempre é essencial para a qualidade do nosso trabalho aqui. Nossa equipe está para fechar mais uma semana, mas às 14 horas temos mais outra conversa imperdível. O pessoal lá do Sebrae vai estar conversando conosco, que a gente deixa desde agora, aproveitando a audiência do professor Ronaldo, a gente faz o convite para as pessoas nos acompanharem mais uma conversa a partir das 14 horas. Pessoal, obrigado aí pela participação, pelo apoio, pelo prestígio. Até a nossa próxima conversa. Saúde, professor. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, valeu. Não sejamos vazios. Obrigado.